Então eu tenho mais uma palavra, presta atenção, porque essa palavra vai nos ajudar nesse processo, porque Deus está nos conduzindo nesse tempo, está nos guiando nesse tempo, está nos ensinando nesse tempo, aleluia, e nós vamos obedecer a voz dele, em nome de Jesus. Pastor, Deus te use poderosamente. Amém, igreja? Glórias a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo, poderoso e glorioso nome, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do teu altar de graça e clamamos pela tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós invocamos o teu santo nome, Senhor, e clamamos para que o Senhor se levante em nosso favor, Senhor. Que o Senhor nos sustente, ó Deus, nos fortaleça em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derramando a tua graça, o teu favor sobre essa igreja, sobre essa congregação. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor se levante em nosso favor, Pai. E por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos ouvidos, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Senhor, abençoe as nossas mentes, ó Pai, para que elas sejam transformadas, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Senhor, abençoe os nossos corações, para que a tua palavra encontre terreno fértil, e assim possamos gerar frutos de justiça para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Purifica-nos, santifica-nos na tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E na autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos levantamos contra todo o império das trevas, e em nome de Jesus Cristo ordena todo o mal que bata em retirada. O Senhor te repreenda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de distração caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E o sangue de Jesus tem poder. Nós clamamos, ó Deus, que os anjos do Senhor estejam acampados à nossa volta, Senhor, nos livrando de todos os males e de todo o mal. Que estejamos atentos à tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 8. Ezequiel, capítulo 2, verso de número 4 ao verso de número 8. Nessa noite nós estaremos falando sobre vida de missionário, a seriedade do chamado. Santo é o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Estarei usando a versão aqui, Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinho e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente, abra a sua boca e coma o que eu vou lhe dar. A palavra de Deus é santa, o nosso Deus é santo. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba.
Devemos tratar a palavra de Deus com a seriedade que ela requer. Devemos tratar o nosso Deus com a seriedade que Ele requer. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para fazer uma obra. E a obra se trata de almas. Vidas que estão indo para o inferno. E não se engane, irmãos, Deus irá cobrar de cada um de nós pelas almas que estão indo para o inferno. Deus te chamou para você ser uma testemunha fiel da sua obra. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso requer seriedade. Não estamos na igreja para brincar. Não estamos aqui para fazer hora. O tempo é curto e Jesus Cristo já está vindo. E quando você for se apresentar diante de Deus, Deus não vai perguntar sobre a sua casa, Deus não vai perguntar sobre o seu carro, Deus não vai perguntar sobre as suas finanças, Deus vai perguntar quais as almas que você trouxe para mim. Para os nossos familiares nós não pregamos, nós damos testemunho. Quem é você na sua casa? Deus não quer saber quem é você aqui na igreja. É na nossa casa que nós mostramos quem nós somos. Diante dos nossos computadores, dentro dos nossos quartos, dentro dos nossos banheiros. Ali nós mostramos e nos revelamos diante de Deus. Deus te conhece, meu irmão, assim como Deus também me conhece. Deus te chamou para uma obra. Deus nos chamou para uma obra. E nós temos tempo curto para cumprir a nossa missão. E Deus, Ele é tão fiel que quando Ele te chama, Ele expõe a verdade. Ele te avisa o que você encontrará pelo caminho. E o que estará te esperando. Isso começa na sua conversão. Muitas vezes, irmãos, não são todos que nascem no lar cristão. Muitos lá nascem, assim como eu, em lares não cristãos. E quando eu me converti, eu cheguei para meu pai e falei: pai, eu me converti, hoje eu sirvo a Jesus Cristo. Meu pai falou assim: mais um que me decepciona, porque o meu irmão mais velho tinha se convertido antes de mim. E o meu pai virou para mim e falou assim: olha, não quero saber. Ficou 3 meses sem conversar comigo. A primeira luta que encontramos é dentro do nosso lar. Mas saiba, meu irmão, que quando Deus te chama, Ele é contigo. Ele é contigo. É Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que te renova, é Ele que te levanta, é Ele que pega nas tuas mãos e diz: vá que eu estou contigo. Não temes nem te apavores. Eu sou contigo. Nos entristecemos porque é do nosso sangue. Mas o sangue que nos salva é o sangue de Jesus. Por isso que em Mateus 10 Jesus fala: aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Deus te chamou para fazer uma obra. E isso requer até separação da sua família. E Deus, Ele te avisa. Jesus Cristo nos avisou isso em João 16:33. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas não significa que Jesus venceu por nós. Ele nos mostrou como fazer, para que nós possamos ir após Ele e fazer a mesma coisa. Nada cai do céu, meu irmão. Só chuva, granizo, e naquele dia, fogo e enxofre. Deus está te chamando para uma obra, irmãos. E para isso você vai ter que quebrar paradigmas. Para isso você vai ter que se afastar de pessoas. Pessoas que querem te levar para o inferno. Pessoas que querem fazer você desistir do seu chamado. Você vai ter experiências ruins com pessoas ruins. Mas é aí que você vai mostrar o seu valor. Se você é homem de Deus ou se você não é. Se você é mulher de Deus ou se você não é.
Porque é aquele que faz a vontade de Deus, é esse que permanece, é esse que prevalece, é esse que é sustentado pelo Senhor. Deus nos avisa o que iremos passar. Nós vamos enfrentar demônios, irmãos. Vamos enfrentar demônios, já estamos enfrentando demônios. O que você acha que é o carnaval? Quantos portais espirituais foram abertos para a entrada de demônios nessa terra? Quantos portais foram abertos no show da Madonna? Quantos portais espirituais de consagração demoníacas foram abertos agora nesse show da Lady Gaga? E a igreja está passiva, não está atenta a essas coisas. E o pior, tem muitos crentes ainda que estão assistindo. Deus fala para nós repudiarmos as obras das trevas, e muitas vezes nós estamos lá. E aí vai acontecer com essas pessoas a mesma coisa que aconteceu lá em Atos 19, com o mago Simão, vendo Pedro expulsar, Paulo expulsar demônio. Aí quis fazer a mesma coisa, porque achou bonito, né? Aí chegou para o endemoniado: eu, em nome do Jesus a que Paulo prega, ordeno que você saia. O demônio olha para ele e fala assim: eu sei quem é Jesus, conheço também a Paulo, mas quem é você? O seu nome é conhecido no inferno. Os demônios estremecem quando vê você, porque a palavra de Deus fala: resistir, pois, a Deus, resistir ao diabo, e o diabo fugirá. O que acontece quando você encontra com o diabo? Ele ri na sua cara, ou ele vai embora? Porque a gente está vendo o diabo sambando na cara do povo aí, e até usando essas pessoas dentro das igrejas, pessoas sem discernimento, sem sabedoria, sem unção, sem poder, falando o que Deus não falou, pregando o que Deus não pregou, ao invés de ser instrumento de Deus, ser instrumento do diabo. Deus está chamando uma igreja santa, uma igreja revestida de poder. Isso significa, meu irmão, que na sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, no seu emprego, onde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas têm que te reconhecer como profeta de Deus. Será que você faz diferença? Ou você é só mais um? Eu lembro que eu estava lá na cidade interior de Ouro Branco, lá em Ouro Branco, Minas Gerais, 3 horas da manhã, pais desesperados batendo na porta da minha casa. Minha esposa acorda assustada: o que aconteceu? O que está acontecendo? Marcelo, não sei. Cheguei da varanda, olhei lá os irmãos: ô pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, minha filha está endemoniada. Eu falei: agora. Falei com a minha esposa: você quer que eu vá? Não, fica aí, interceda por mim. Cheguei lá, menina de classe média alta, rolando no meio de cocô de cachorro, mas com a força descomunal, a ponto de pegar uma mesa, essa mesa de pedra, jogar sozinha, ela fica pregada na parede assim, ó. E o pai lá desesperado, e o demônio fazendo hora com a cara do pai dela, e fazendo hora, e você não pode interferir. Quando uma pessoa está expulsando, deixa ela lá se virar. Depois, eu falei assim, o nome dele era Marcelo também, eu falei assim: bom, deixa comigo, dá licença. Eu falei assim: em nome de Jesus Cristo, o Senhor te repreenda, sai agora. O demônio. A menina acordou: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou muito suja, o que é isso? O que é isso? Você só foi, está possuída, só foi possuída, minha filha, só foi possuída. Pegamos ela, levamos ela para casa tal, chegamos na casa dela, ficou possuída de novo, porque é brecha espiritual, meu irmão. O diabo vai e volta. Quando a pessoa tem brecha, o diabo vai e volta, o demônio vai e volta, tem brecha. E aí a gente vai ver o que essa menina está fazendo. Aí eu peguei e fui trabalhar, eu sou reformado da Polícia Militar, sou aposentado. Aposentei cedo porque comecei a trabalhar cedo.
E eu estava lá em Belo Horizonte trabalhando, o pai dela liga para mim, eu tinha deixado o óleo da unção com ele. Aí falou assim: minha filha está do mesmo jeito, e ela está comendo carne crua, está comendo bicho, e ela fez um pentagrama no pulso. Eu falei assim: ó, você abaixo de Deus autoridade sobre a vida dela, você vai ungir sua filha, vai expulsar esse demônio em nome de Jesus. Mas ó, o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. Você está revestido da autoridade do Senhor, agora você vai expulsar em nome de Jesus. E aí ele me contou que quando ele passou o óleo em cima do pentagrama que estava nos pulsos dela, pegou fogo na hora. Isso ele me contou, eu não vi, ele me contou. E a mão, e até hoje é marcada com queimaduras o pulso dela. E aí acabou, o demônio não voltou mais. E aí a gente vai fazer um mapa espiritual da vida dessa pessoa. Está mexendo com bruxaria lá dentro da faculdade. Dentro da faculdade, irmãos. E o diabo, os demônios têm o poder de entrar no corpo de determinadas pessoas, principalmente através de sexo, relações sexuais ilícitas, através de alimentos consagrados. Chega, olha lá em Atos e vê lá qual que foi a ordem que os discípulos de Jesus falaram para os irmãos. O que nós temos que fazer agora que nós encontramos a Jesus Cristo? Olha, vocês têm que se abster das relações sexuais ilícitas, e vocês têm que parar de comer alimentos consagrados a ídolos. Você ora antes de comer? Você consagra o alimento que você vai comer a Deus? Você sabia mesmo que estava fazendo uma propaganda na televisão sobre turismo? E aí o que acontecia? A mulher que estava fazendo propaganda, ela falava, estava lá com todo o vestimento, falando assim: não, aqui quando a gente chama o cliente, a gente vai e consagra aos Exus, aos orixás, para ele voltar contente. O que é isso? É consagração a demônios. E aí a comida chega lá na sua mesa, você vai para qualquer restaurante, chega lá, a primeira coisa que você vai, não agradece, não consagra, você está abrindo legalidade na sua vida, e abrindo brecha para demônio entrar na sua vida, na sua casa. Roupa, alimento, tudo tem que ser consagrado a Deus, meu filho, está escrito em Timóteo: todo alimento consagrado pela fé, santificado é. Gente, está dando brecha para o diabo entrar dentro da nossa vida. Coisas simples: agradecer a Deus pelo alimento e consagrar o alimento ao Senhor antes de comer. Dois deuses que vivem perto da gente é o estômago e o dinheiro. As pessoas não pensam antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer qualquer acordo, antes de comer. Temos que estar alertas a essas coisas. Os demônios vão lutar contra nós, irmãos. Eles lutaram contra Jesus, por que não vai lutar contra nós? Um demônio arrebanhou 1/3 dos anjos dos céus. O que vai fazer com uma igreja despreparada? Uma igreja que não conhece a palavra, uma igreja que não vive a palavra, uma igreja que não ora a palavra. Nós estamos aqui, irmãos, não de brincadeira. O que está em jogo é a nossa alma e a alma dos nossos irmãos. Meu irmão, seu parente não crente pode ir para o inferno e sofrer eternamente se você não pregar o evangelho para ele, se você não der o testemunho para ele. A única pessoa lá em casa que meu pai aceita pregar o evangelho sou eu, e todo dia eu oro pela conversão dele, mas é porque ele não viu canalice em mim, ele vê seriedade, ele vê testemunho. O irmão que converteu antes de mim, ele não quer nem escutar. Quando eu chego lá, eu leio a Bíblia e falo assim: pai, o senhor tem que converter, o senhor tem que entregar a vida para Jesus. Ele fala: mas eu já entreguei desde que eu nasci. Desde o dia que eu nasci, está escrito a palavra de Deus, Salmo 51, meu filho: em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. Como que desde que eu nasci eu entreguei a vida para Jesus? Eu tenho que fazer isso com consciência livre. Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Demônios vão nos atacar, estão lutando contra nós, irmãos, e eles não descansam, ele anda derredor, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar, igual aos predadores na savana africana.
Eles não atacam o centro do rebanho, ele ataca aqueles que estão dispersos, é os que estão fora da igreja, é os desigrejados, é os que não estão vigiando, nem orando, não estão jejuando, não estão buscando a face do Senhor, está achando que a vida com Deus é brincadeira, igual o povo de Israel, é um povo rebelde. Eu estou te mandando para um povo rebelde, um povo que não quer saber de mim. Embora eu tenha libertado eles do Egito, esse povo não quer saber de mim, são rebeldes, só quer ouvir palavras engraçadas, enquanto lá em Tiago fala: chorem as suas misérias, chorem diante de mim, convertam seu riso em choro e se humilhem diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Deus está nos chamando, irmão. Deus está nos chamando. E não adianta, irmão. Você pode pregar em pecado, você pode louvar em pecado, você pode expulsar demônios em pecado, porque o poder está no nome de Jesus. Mas naquele dia você dirá: Senhor, eu ministrei louvor em Teu nome, eu preguei em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome. E Jesus te dirá: não vos conheço. Não adianta estar na igreja com a vida no mundo. Vida com Deus requer seriedade, santificação, arrependimento. As primeiras palavras de Jesus não foram: aceite a Jesus como Senhor e seu Salvador, porque eu te amo. Não foi isso que Jesus falou, não foi isso que João Batista falou. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não são palavras de amor que traz arrependimento, é palavra de confronto. É palavra de confronto, irmãos. Você abre a Bíblia, ela nos confronta. O Deus de amor que morreu numa cruz foi o que mais falou sobre o inferno, foi o que mais falou sobre Satanás, foi o que mais nos mandou vigiar e orar. Deus vai te chamar para lugares que você nem imagina. Certa vez numa zona rural, um lugar bem fundo mesmo. Irmão, vamos lá. Vamos, irmão, vamos lá. Porque você tem que estar disponível para a obra de Deus, você tem que estar disponível. E tinha uma senhorinha, ela, a senhora é muito boa de serviço, irmãos. Uma mulher trabalhadeira, mas a mulher não tinha força para fazer nada, estava sendo sugada. Eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo fala: isso é demônio. Isso é demônio. Comeu coisa consagrada. E aí eu comecei a orar, comecei a interceder, comecei a expulsar o demônio, não saía. O Espírito Santo toca no meu coração e fala assim: que olha, é o marido dela, é a autoridade sobre ela, não você. Então você vai falar para ele repetir o que você disser. Sim, senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O marido impôs as mãos sobre a cabeça da esposa. Eu falei assim: agora você vai falar assim, assim, assim. Ele falou assim, assim, assim. O demônio sumiu. E a mulher fez igual a sogra de Pedro, levantou do nada e começou a servir a gente. Foi lá, fez pão, fez isso, aquilo outro, tal. Outra vez foi uma família inteira. E foi uma coisa assim, que coisa absurda. Porque eu estava pregando para eu estava com o irmão, o pai, o outro irmão e a mãe. E aí eu falando para o rapaz, que era o rapaz que estava possesso, falando para ele, tal, pregando para ele. Aí ele parou, olhou assim para mim assim: mas você não vai fazer nada. O rosto dele esticou, parecendo um chacal assim. Eu falei assim: agora a conversa acabou. Fechei a Bíblia, levantei e falei assim: agora em nome de Jesus, que você vai sair dele agora. Não vai sair, sai em nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Saiu dele,
passou para o pai. Aí expulsei do pai, passou para o irmão mais novo. Expulsei do irmão, passou para a mãe, até que saiu. Aí eu falei com eles: olha aqui, ó, o que está acontecendo na casa de vocês é legalidade. A casa de vocês é cheia de imagem. Vocês têm que tirar isso daí e adorar apenas um Deus verdadeiro. A família toda se converteu para a glória do nome do Senhor. Toda se converteu. Deus está nos chamando, irmãos, para expulsar demônios e curar enfermos. Qual é a autoridade que você tem para poder fazer isso? Deus está te chamando para uma obra, irmãos. Nós cantamos aqui: a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Dentro de casa assistindo Netflix, dentro de casa assistindo rede social. Isso está tomando o nosso tempo, e nós estamos perdendo tempo das coisas que são essenciais. Deus está te chamando para uma obra, irmãos. Demônio, irmãos, manifestando em crianças de 14 anos. 14 anos, a menininha falando com a voz mais grossa que a minha. E os pais querendo segurar, não segura não, meu filho, porque a pessoa quando está possessa, é uma força descomunal. Você tem que clamar os anjos do Senhor para vir segurar a pessoa. Mão para trás e vai obedecer, ajoelha, ajoelha. Agora, em nome de Jesus Cristo, sai. E o demônio não sai, eu pego, olha assim, os pedreiros trabalhando, morrendo de medo, até assim. Eu falo assim: pode ir embora todo mundo. Ah, mas a obra, não, a obra vocês voltam aqui amanhã. Porque o diabo se alimenta de medo. Os demônios se alimentam de medo. E não se engane, irmão, sabe que os demônios que entram na pessoa são demônios de baixo escalão. Porque Pedro descreve isso: principados, potestades, hostes espirituais da maldade, são príncipes do inferno. São 5: Asmodeu, Astarote, Leviatã, Beelzebu e Satanás. E eles são territoriais. Você observa através dos desastres naturais que acontecem, ou através de determinada cidade que o índice de suicídio está muito grande. Eu morei em Itabira, era a cidade do Brasil com o maior índice de suicídio. A igreja reuniu para orar, tem um espírito de morte agindo nessa cidade. Enquanto toda a igreja não se levantou para orar lá no pico mais alto, esqueci o nome lá, Picauê, de Itabira, para poder orar, para expulsar esse demônio em oração, em jejum, o trem não foi embora. E o corpo humano não tem poder para suportar de principado, potestade para cima, porque morre, porque a possessão demoníaca, ela exige muito da nossa energia vital. É por isso que a pessoa cai. A pessoa não cai à toa não, o demônio está sugando. Quando você entra no cemitério, está cheio de espírito de morte, irmãos. Lá no cemitério, muita gente entra no cemitério, quando sai com vontade de morrer. Por quê? Influência demoníaca, e a pessoa não sabe. Você tem que clamar pela cobertura do sangue de Jesus para essas coisas. Meus irmãos, o mundo espiritual existe, é real, e o diabo ele anda de redor, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar. E é Paulo que nos fala que nós não devemos ignorar os seus ardis. E o povo de Deus está assim, como se nada tivesse, é bobagem, é besteira, é bobeira. Continua, você vai ver onde você vai parar. Nós estamos aqui para brincar não, irmãos. A coisa é séria. É séria. Certa vez estava eu e meu filho dentro do nosso quarto, e eu dormindo assim, tranquilo. Durante o sono eu tive uma visão da entidade vindo assim sobre nós, assim. E aí ela tentava fazer assim, mas não conseguia pegar a gente. Ela deu um grito. Tanto que eu e meu filho nós acordamos juntos. O Daniel acordou chorando, assim. E aí o que aconteceu? Ela saiu, entrou de um quarto, passou pelo outro quarto, as caixas que estavam na parede caiu tudo, do nada. O quarto todo fechado, sem vento. Vão orar, vão jejuar, irmãos. O inimigo está furioso. O diabo ele não ataca casas vazias. Ele ataca quem está cheio da presença.
Tem duas igrejas aqui. Essa igreja aqui, um monte de demônio está lutando contra ela. Essa aqui só tem um sentado em cima dela. Qual igreja está lutando contra o Satanás? Algumas pessoas vão falar assim: é a que está com um demônio só. Não, meu filho, aquele é o que está chamando a atenção do inferno. Então, meu irmão, se você se converteu, se você está buscando a Deus, se prepara para a batalha, se prepara para a guerra. É boca no pó, é joelho no chão, é unção, é jejum, é oração, é leitura da palavra, e é todo dia. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, e dará o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Tem um preço a ser pago, irmãos. Meditar na palavra do Senhor todos os dias, de dia, de noite, e tem que ter prazer em fazer isso, alegria em fazer isso. Vou ter que ler a Bíblia. Você acha que Deus vai aceitar? Vou ter que jejuar. Você acha que Deus vai aceitar? Deus ama ao que dá com alegria. Meus irmãos, o Senhor te avisa. Te avise, irmãos. Sabe por quê? Porque você vai ter perseguição de incrédulos. Pessoas no seu trabalho vão te perseguir pelo fato de você ser crente. Vai chegar lá, crentinho. Agora, se você estiver fazendo diferença, não preocupa não, ninguém vai mexer com você. Agora, se você está lá fazendo diferença, meu irmão, o inferno se levanta. Eu lembro que eu tinha que pregar no aniversário de uma igreja. Estava trabalhando em Belo Horizonte, era jogo do Atlético e Cruzeiro. E aí, fazia o policiamento precursor, o primeiro policiamento que entrava. Então, eu cheguei para a tenente que estava comandando, falando assim: tenente, olha, eu vou pregar 7h30. 7h30, o jogo até acabou. Eu estou entrando agora, meio-dia. Tem como só me liberar? Não, tranquilo, vai liberar. Beleza. Antes da chamada para o trabalho, mudou o comando. Aí passou para o subcomandante. Aí o subcomandante está lá, falou assim: Márcio, Herculano, agora você tem que falar com o subcomandante. Porque eu fui tirado do comando e agora está com ele. Tá bom. Eu sou comandante. Vou falar com o senhor. Eu sou missionário, sou pastor, e eu vou pregar num aniversário da igreja às 19h30, tem como o senhor me liberar às 19 horas? Ele virou para mim e falou assim: qual que é a sua profissão? Policial militar. Qual que é a sua profissão? Policial militar. Então? Sim, senhor. Meu parceiro, eu era soldado, o parceiro era primeiro sargento. Ele chegou perto de mim, um senhor de idade, e falou assim: Herculano, deixa eu falar com você. Se eu te liberar às 19 horas, você desaparece? Eu, sim, senhor. Aí a gente foi policiamento, jogo, tal, e a gente do lado de fora, ele olhou para o relógio: Herculano, 19 horas, eu, sim, senhor. O táxi estava passando, eu, para aí. Entrei no táxi, cheguei lá no Gameleira, preguei. Deus se levanta a seu favor. Fui transferido lá para a cidade, outra cidade de Ouro Branco. Cheguei lá em Ouro Branco, cara, só pelo fato de eu ser crente, só me colocava em escala ruim. Mas Deus abençoava tanto que nada atrapalhava a programação da igreja. E eu lá na igreja e tal, e ele achando me prejudicando, ele estava me abençoando e não sabia. Mas quase você fica caladinho, filho, não comenta não. Você vai, se ele ficar sabendo, ele começa a te prejudicar. E ele, sem saber, estava me favorecendo em toda a escala. Tanto que as escalas de ano novo, que a gente sempre passava, que é uma coisa que eu faço questão de passar, virar diante de joelho. Eu nunca trabalhei no ano novo. Quando eu fui para lá, sempre eu estava de folga. E sempre na igreja, Deus abençoando. A mulher dele não gostava de mim de jeito nenhum. Depois de um tempo, ela estava sentada lá, pedindo
perguntou, pediu conselho, eu dei o conselho para ela. O Espírito Santo falou, tá, falei com ela. A mulher virou amicíssima. Amicíssima nossa. Não converteu, mas eu dei o testemunho do nosso filho, do nosso sonho de ter filhos para ela. Dei testemunho para ela do Evangelho. Não converteu ainda, porque enquanto a vida é salvação. Tinha um homem lá, eu lembro que eu estava trabalhando na sala de operações assim, mandando as viaturas aí trabalhar, tal. Aí ele chegou. O apelido dele era Caveira, que era o polícia mais bravo da cidade. Ele chegou lá, não vem mexer comigo não, que eu estou com o demônio no corpo. E não sei o que tem. E tal. O polícia ficou tudo assim com medo dele, assim. Os caras saíram tudo assim. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, eu já expulsei demônio. E eu sei como que é. Então você não fala essa besteira não. E ele é superior a mim, mais graduado. Ele era segundo sargento. E eu cabim. E ele foi e olhou para mim assim. E eu falei assim, é isso mesmo. A gente não brinca com essas coisas não, sargento. Ele pegou, sentou no banco, começou a chorar. Os polícias entravam assim, olhavam e saía, porque não estava entendendo nada. O Espírito Santo começou a ministrar na vida dele. Você não tem que convencer ninguém não, meu irmão. Quem convence é o Espírito Santo. Você prega a palavra em tempo e fora de tempo. A obra, ela é do Senhor. A obrigação nossa é pregar a palavra. E aquele homem ali, chorando, entregou sua vida para Jesus. Hoje nós somos amigões. Mando devocional para ele todo dia. E no dia que acontece eu não mandar, ele me cobra. Ô, Herculano, cadê o devocional? Ó, peraí, deu um problema aqui. Casal, quero que você ore para o meu casamento. Quero isso, aquilo. O homem converteu para a glória do nome do Senhor. Deus nos deu um chamado, a gente tem que cumprir, irmãos. A gente tem que fazer o que Deus nos manda. E o pior muitas vezes acontece, irmãos, que crentes lutarão contra você. Quem que mandou crucificar Jesus? Judeus. Quem que cerrou Isaías ao meio? Judeus. Pessoas que pertenciam ao povo de Deus, irmãos. Pessoas crentes. Irmãos irão lutar contra você. E é sua obrigação buscar o Senhor em oração. A minha maior crise ministerial era que eu era um pastor pentecostal dentro de uma denominação tradicional. E aí eu estava lá, glória a Deus, aquela igreja que você grita glória a Deus, e o pessoal olha para você e fala, acho que você falou um palavrão, e fecha a cara, que é isso? Surdo. E eu, glória a Deus, aleluia, eu não me preocupava com esses trem não, e eu dava glória a Deus, aleluia, e orava dentro daquela igreja, e demônio manifestava, e aí expulsava os demônios. Em vez do povo dar glórias a Deus, glorificar o nome de Deus, chamou a comissão da convenção, falando que eu estava desviando a igreja doutrinariamente. Sabe por quê? Porque estava expulsando demônio. Aí começaram a falar que os demônios estavam manifestando a igreja por causa de mim. Mas é isso que acontece, irmãos. Você começa a lutar contra crentes. O que você acha que aconteceu com Ezequiel? O que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 3? E chegará o tempo que eles darão coceira nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina, e vão começar a procurar mestres para si mesmos. Eu quero uma palavra que alegre o meu coração, que traga paz para o meu coração. E o que está escrito lá em Jeremias, meu irmão? Enganoso é o coração, mais corrupto que qualquer coisa. Se você sentiu paz no coração, irmão, cuidado. A gente tem que ter paz de espírito, porque o nosso coração é voltado para a carne. Cuidado com o coração. Sansão seguiu o próprio coração. Onde que ele foi parar?
Cuidado, irmãos. É paz de espírito e tem que ser o Espírito Santo. É Ele que tem que trazer a paz. Igual Jesus falou: eis que vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. A nossa paz tem que estar com Cristo. E a gente tem paz em Cristo quando a gente segue a palavra, quando a gente anda na palavra, quando a gente lê a palavra, quando a gente prega a palavra, quando a gente respira a palavra. Deus nos chamou para vivermos a palavra, irmãos. E a convenção foi lá, foi 3 vezes. Foi uma vez não. Porque eu lembro da conversa que eu tive com o meu pastor quando eu estava em Belo Horizonte. Ele falou assim: ô Marcelo, essa igreja vai destruir seu ministério. O pastor fica lá 2 anos. Eu falei assim: mas o Senhor mandou eu ir, pastor tem que ir. Eu falei: mas como que Deus mandou? Eu falei assim: Deus falou, eu falei o seguinte: Senhor, o Senhor quer que eu vá para lá mesmo? Eu vou pedir o Senhor 3 sinais. Eu fiz igual o Gideão. Você não tem certeza? Pede sinal que Deus dá, irmão. Eu falei: Senhor, primeiro, meu pastor tem que me abençoar. Se meu pastor não me abençoar, eu não vou. Segundo, a minha escala tem que mudar. E terceiro, a igreja decide tudo lá em assembleia. Se tiver um contra a minha ida, eu tenho que ser unanimidade. Se tiver um contra a minha ida, eu não vou. E a coisa mais difícil, quase que impossível, é de numa assembleia ter uma pessoa, não ter uma pessoa que não seja contra. E Deus fizeram a assembleia, foi unanimidade. Meu pastor falou assim, me abençoou. Aí estava faltando só a escala. Eu trabalhava dia sim, dia não. Dia sim, dia não. É 12h36. Aí eu estou fazendo uma reciclagem na academia, lá da Polícia Militar. Aí o rapaz liga para mim e fala assim: ô Herculano, falar com você, surgiu uma vaga na intendência aqui. Intendência é lugar que cuida de armamento. Aí eu, sim, você quer? Eu falei assim: como é que é a escala? Você trabalha um dia de 24 horas e folga 4. Isso eu trabalhando em Belo Horizonte. Deus fez para mim, meu filho. Não existia essa escala em Minas Gerais. Deus fez para mim. Eu estou dentro. Fui para lá. E os pastores ficavam lá de 2 anos. Eles não mudavam, eles eram expulsos. Eu fiquei 11 anos. E um pouquinho. Então Deus, Ele te honra. Quando você obedece, Deus te honra. Mesmo que os irmãos se levantem contra você, Deus te honra se você estiver firmado na palavra, se você for obediente à palavra, se você for obediente ao Espírito, Deus, Ele te honra, porque o Senhor, Ele é contigo por onde quer que você andar. E Deus, o mais interessante é que Ele é o nosso maior motivador, amém? Olha o que Deus fala para Ezequiel no verso 6 do nosso texto principal, capítulo 2. Ele fala assim: olha, você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque eles são rebeldes. Vocês lhe dirá as minhas palavras, quer eles ouçam, quer eles deixam de ouvir, porque eles são rebeldes. Em Jeremias, Deus pega um pouquinho mais pesado. Vamos lá em Jeremias, capítulo 1, verso 17. Jeremias 1, 17. Quem encontrou, diga amém. Olha para você ver o que Deus fala para Jeremias. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com você, que você fique assustado na presença deles. Não se assuste com eles, para que eu não tenha que assustar você diante deles. Não se atemorize por causa deles, diz outras versões. Porque se você se atemorizar, eu te atemorizarei diante deles. Meu irmão, minha irmã, a gente não pode brincar de ser crente. A gente tem que pregar a verdade. Deus te chamou para pregar a palavra e não para fazer amigos. Eu não vou pregar, porque se eu pregar para ele, eu vou perder a amizade.
Antes você perder a amizade e ele ir para o céu, do que ele ser seu amigo e ir para o inferno. O texto que eu mais temo na palavra de Deus está lá em Tiago, no capítulo 3, verso 1. Não sejam todos vós mestres, porque aqueles que ensinam receberão o mais duro juízo. Então esses que ficam aí brincando de ser pastor, brincando de ser profeta, brincando de ser missionário, vai arcar com as consequências diante de Deus. Isso aí a gente nem precisa ficar falando deles, porque Deus vai cuidar de cada um deles. Então, meu irmão, se você for pregar, prega a palavra de acordo com a palavra, do jeito que está escrito. Não acrescente uma vírgula. Pregue o que está escrito, de acordo com o que está escrito. Só que para você pregar o que está escrito, você tem que conhecer. E conhecereis a verdade vos libertará. O que é que liberta? E conhecereis a verdade vos libertará. O que é que liberta? E conhecereis a verdade vos libertará. O que é que liberta, igreja? O que é isso aqui? Está libertando alguém agora? Sim ou não? Não, ela está fechada. Quando você abre a palavra e toma conhecimento do que está aqui, aí você é liberto. Aí você traz libertação para quem está à sua volta. Aí aqueles que são alcançados, eles são tocados pelo Espírito Santo de Deus, porque o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vou repetir. Fala para o irmão que está do seu lado aí, deixa eu escutar. Presta atenção agora. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que tem muita gente pregando besteira e muita gente indo atrás. Pregando besteira porque não conhece a palavra, indo atrás porque não conhece a palavra, está apenas atrás de bênçãos. Meu irmão, Deus te chamou para pregar a palavra. E o mesmo Deus que te chama é o Deus que te capacita para que você cumpra a sua missão. Deus te chamou para pregar a palavra. Ele te capacita, é Ele que te enche do Espírito, é Ele que te renova, é Ele que te fortalece. Não te mandei eu. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Tão somente não se aparte do livro dessa lei. 6.735 promessas na palavra de Deus, cada uma delas com uma condicional. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a condicional, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para mim, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, então as outras coisas serão acrescentadas. Meu irmão, existe uma ordem, é uma condicional, irmão. Você quer bênção, você tem que meditar na palavra de dia e de noite. Você não pode sentar na roda dos escarnecedores. Você não pode andar no meio daqueles que são contrários à palavra de Deus. Você tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, irmãos. Aí sim você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Tem um preço a ser pago, irmãos. Tem um preço a ser pago. Faça a sua parte, meu irmão. Faça o que você tem que fazer como crente, como servo do Senhor. Jejue, ore,
Pregue o evangelho, de dia, de noite, em tempo, fora de tempo. Porque um crente que não ganha uma alma para Jesus é um crente inoperante, irmãos. Quantas almas você ganhou esse mês? Nesse semestre? Nesse ano? De 2 anos para cá? 5 anos para cá? Você acha que igreja é lugar de ganhar alma, irmão? Não. Luz não faz diferença na luz, não. Luz faz diferença nas trevas. É lá fora, irmão. O povo está morrendo lá fora. São nos bares, são nos botecos. É lá fora. Aí você traz uma pessoa para a igreja, joga a responsabilidade no pastor. Ô pastor, prega uma palavra de poder contra os visitantes. Você não fez mais que sua obrigação. Para começo de conversa. Sabe o que está escrito lá em Lucas 17:10? Projeta para a gente aí, Lucas 17:10. Faz o favor. Evangelho de Lucas. Vamos ler todos mundo juntos? Assim. Quem aqui já está fazendo tudo que Deus mandou? Tem alguém aqui? Nem inúteis nós estamos conseguindo ser. Porque a gente não está praticando tudo. E aí a gente vem para cá, faz uma coisinha ou outra, eu sou bom, que é isso, o seu pai. Miserável. Paulo, o homem que eu não chego nem perto da sujeira da unha do pé dele, falava: miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse corpo, dessa morte? E aí os crentes cantando: você é mais precioso que o ouro de Ofir. A gente é barro, e barro do ruim, irmão, do ruim. A gente tem que clamar a Deus todo dia por misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu não estou fazendo nada, Senhor, misericórdia. Senhor, me levanta, eu não estou fazendo. Senhor, a igreja está precisando lá de gente para orar, e eu estou aqui em casa, Senhor, misericórdia. Senhor, o pastor está chamando pessoas para poder se envolver no ciclo de oração, e eu estou aqui em casa, meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Sabe o que sustenta a igreja? Você acha que é dízimo, irmão? Vem para o culto de oração, vê quantas pessoas tem. São as orações desses irmãos que estão sustentando a igreja. São aqueles comprometidos com a oração. Irmãos, não se engane, orando, nós não estamos fazendo nada mais que a nossa obrigação. Tem pessoas morrendo, degolados, missionários, degolados. O mundo não são dignos dessas pessoas. A gente fala de perseguição. Perseguição aqui no Brasil, aqui, gente. Que perseguição? Não tem perseguição no Brasil, não. Está cheio de crente culiado, com pessoas fazendo coisa ruim aí. Perseguição nenhuma aqui, não. Mas chegará o dia que nós seremos provados, irmãos, testados. E aí a gente vai saber quem é quem. Quem vai ser capaz de morrer por Jesus? Você é capaz? Aqui, que dentro do jeitinho que está, todo mundo é capaz. Porque ainda não chegou perseguição aqui não, irmãos. Você andar na rua e tomar pedrada na cabeça pelo fato de você ser crente. Você andar na rua, juntar um monte de gente e começar a te espancar. Pessoas que não são crentes entrarem dentro das casas, violentarem as mulheres, espancarem os homens, degolarem os homens, como acontece no Oriente Médio. Isso é perseguição. Ainda não chegou aqui, mas está próximo, não se engane. E a pergunta é: você está preparado? O que você vai fazer? Você vai negar Jesus? Ou vai morrer por Jesus? Com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. Se você vai fazer algo para Deus, faz conforme todas as suas forças. Lute contra a sua carne.
Você acha que minha carne tem vontade de acordar 5 horas da manhã para orar, fazer devocional e mandar para pessoas? Ler a Bíblia? Não tem não, minha carne não. Você acha que minha carne queria estar aqui? Não, irmãos, é a luta todo dia. Eu luto todo dia contra mim, contra a minha carne, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É luta todo dia, irmãos. O pecado chama todo dia. O adultério chama todo dia. O roubo chama todo dia. A mentira chama todo dia. O diabo chama todo dia porque ele anda de redor. Desiste. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai ler. Ninguém quer saber. A gente chega ao ponto de falar como Isaías: Senhor, quem vai escutar a tua pregação? Quem está preocupado com isso? Irmãos, nós temos um chamado. Deus quer que você tão somente cumpra. E quando Jesus Cristo voltar, tudo o que Ele quer é encontrar os seus servos fiéis. Feche os seus olhos, vamos orar. Se você puder, fique de pé. Agora é você e Deus, não é por causa de mim. É você que vai colocar sua vida diante do Senhor agora. Um dia eu estava em casa, estava na porta do quarto do meu filho. Meu filho estava orando: Senhor, me ajuda a lembrar o que eu fiz de errado. Me ajuda a lembrar o que eu fiz de errado para eu pedir perdão. Eu falei assim: meu Deus, como é que pode criança de 3 anos, Senhor? Uma criança de 3 anos, que pecado ela tem? O Espírito foi e falou assim: Ele está te ensinando como orar. 3 anos. É hora de você fechar os seus olhos e falar com Deus a mesma coisa. Senhor, me faz lembrar aqui o que eu fiz de errado para te pedir perdão. Me ajuda, Senhor. Eu não quero viver como hipócrita, eu quero ser um servo fiel. Faz a sua oração com Deus, é você e Deus. Peça o Espírito Santo para revelar os seus pecados. Ele está aqui nessa noite. Você veio aqui por causa dele. Se você não veio aqui por causa dele, você veio pelo motivo errado. Você está aqui por causa de Cristo, então é hora de você colocar sua vida com Deus agora. E pedir perdão, irmãos. Porque aquele que confessa, se arrepende, encontrará misericórdia. É aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Esquece quem está do seu lado. Fecha os seus olhos, é você e Deus. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, Pai, sem máscaras, clamando pela Tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, que nós somos pecadores, Senhor, miseráveis pecadores, nós não somos dignos de Ti, Senhor, nós não somos dignos de Ti, por isso nós imploramos a Tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou um miserável pecador, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Ajuda-nos a viver em santidade, Senhor. Ensina-nos o temor do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a andar em reverência, Senhor. Nós nos aproximamos do Senhor de qualquer jeito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver em reverência. Nós temos perdido o temor do Teu nome, meu Deus. Nós temos perdido o temor do Teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia, meu Deus. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, e sopra o sopro de arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos ir para o inferno, Senhor. Nós queremos viver na glória contigo, Senhor. Ajuda-nos a honrar o Teu santo nome, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Por favor, meu Deus, ajuda-nos a vencer a nossa carne, a crucificar a nossa carne e dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor, meu Deus. Nós somos dependentes de Ti, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Nós confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Nós renunciamos os nossos pecados, Senhor. E assumimos um compromisso com o Senhor, de viver para a glória do Teu nome, para que o nome do Senhor seja honrado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Venha sobre nós, Senhor. Aceite a nossa oração. Aceite, Senhor, a nossa oração. Venha sobre essa igreja, Senhor. Derrama o Teu bálsamo, a cura, Senhor. O renovo, Senhor. O avivamento, Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja com essa igreja. Que o Senhor esteja abençoando o pastor Odias, ó Deus, a sua família. Abençoa, Senhor, o irmão Leandro, Senhor. Abençoe a liderança, Senhor, porque liderar não é fácil. Abençoe que essa igreja seja uma igreja coesa, responsável, ó Pai. Uma igreja missionária, Senhor, que saqueie o inferno para povoar os céus. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a assumir o nosso chamado de profeta e pregarmos o Teu evangelho, Senhor. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, mas que sejamos cheios do Teu Espírito, revestidos da Tua autoridade, para pregar o Teu evangelho a toda criatura, fazer discípulos para Jesus. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém.
agradeço a oportunidade e saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Nós vamos declarar nessa noite: não seremos casa rebelde. A palavra foi para nós. Nós não seremos casa rebelde. Aprendemos com o povo de Israel naquilo que eles foram repreendidos. Nós recebemos nessa noite uma palavra de advertência para não incorrermos no mesmo erro de resistir à voz do Espírito Santo. Então vamos declarar aqueles que entenderam a palavra: não seremos casa rebelde. Mais uma vez, não seremos casa rebelde. Mais uma vez, não seremos casa rebelde. Eu recebo a tua voz, Senhor, e vou viver o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia, diga: eis-me aqui. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado pelo teu servo que esteve aqui compartilhando uma palavra como esta. Entendo, ó Deus, que não é fácil, mas se é o que o Senhor queria que ouvíssemos, e nós clamamos e nós pedimos que falasse conosco, o Senhor falou, eu recebi. Muitos receberam a palavra, uma palavra que nos adverte, que nos chama a responsabilidade. E é isso, ó Pai, que estamos buscando nesse tempo. O Senhor está justamente trazendo uma resposta para nós. Possamos, ó Pai, mais uma vez estarmos atentos a este mandamento, a esta orientação, a este chamado do Senhor para essa congregação, para essa igreja. Nós dizemos: eis-me aqui. Olhamos para nós e sentimos nossas limitações, mas olhamos para Ti, encontramos a força necessária para avançarmos. Pai, em nome de Jesus, se o Senhor for com a gente, nós vamos. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos. Nós sabemos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, tudo o que é necessário para cumprir, ó Pai, a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Receba o nosso culto, o nosso louvor. Receba a nossa adoração, ações de graças, como o único Deus digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. A bênção, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce presença do Consolador, o Espírito Santo, seja com todos aqueles que ouvem a voz de Deus e disseram: eis-me aqui, e aguardo a tua vinda gloriosa. E todo o povo de Deus diga comigo: amém. Entrega teu culto ao Senhor com alegria.